Ok, ok, bom dia. São 5h27, dia 6 de março de 2026. Uma vez mais a data, a efeméride, quer dizer, a data de hoje. Não necessariamente efeméride, não me diz nada. Falo aqui da minha sala, do meu escritório, improvisado numa residência, entre casas, aqui num bairro popular, entre duas casas. A minha casa da direita, não sei se tem quartos próximos, parede meia, certo? E eu não sei se a casa da esquerda não tem, do ponto onde eu estou falando, creio eu, sabe, não tem construção. A casa da esquerda ela é recuada, tá certo? E se tiver quartos de dormir, é daqui a uns 8 a 10 metros para trás, certo? E pela casa da esquerda, então, não vou me sentir culpado. Me preocuparei com a casa da direita, mas vamos lá. Estou improvisando hoje aqui um borogodó, tá certo? O meu note está com a tela ocupada. Estou fazendo um descarrego de memória, de memória não, de um descarrego de armazenados, digamos assim. Tirando da memória do smartphone e jogando no notebook. Ontem finalmente consegui o reparo no notebook do meu segundo caçula, certo? E foi uma despesa improvisada, tá certo? Mas foi feita, tá feito, bora ver. Bora ver no que vai dar, tá certo? Hoje eu ando cínico, para dizer assim, cínico filosófico, sabe, gastando pouco, com assim, não dando muita atenção para o mundo, certo? Veja, eu falei atenção, a palavra atenção. O mercado ele se envolve com as atenções dos corpos dos indivíduos, certo? Nós temos a atividade comercial que vende produtos, então veja, eu estou no mundo da economia, então veja que tem a oferta e procura, tá certo? Tem a boca e tem a atenção. E os produtos econômicos é que atendem a necessidade de atenção, tá certo? E então veja, procuro hoje assim, sabe, escapar, sabe, fazer um controle do mundo empírico, certo? Das minhas afetações, dos meus sentidos, sabe? Não me deixar, assim, sabe, influenciar por produtos de consumo. Mas isso é velho, rapaz, em mim, rapaz. Olha, desde que eu me entendo por gente, tá certo? E eu tô mais assim para aquele cara, aquele personagem que o Nietzsche criou, o Haratustra, como é que chama? Haratustra? Não sei como é que é. Eu poderia bater aqui no computador e verificar. Zaratustra, que por acaso é um personagem daqueles mundos lá da Pérsia, eu acho. Pérsia que está sendo hoje bombardeada, certo? Agredida pelos anglo-saxões e por judeus, por sionistas, tá certo? Mas antes de enveredar por esse mundo aí, deixa eu terminar aqui de falar que finalmente eu consegui êxito e me senti aliviado, me senti bem. Voltei para casa com o equipamento. Quero dizer, voltei para casa com a missão cumprida, sabe, com o dever cumprido. Não sei por que os seres humanos são assim. Mas veja que nesse momento, eu creio eu, sabe, o meu corpo, não meu corpo, a minha moral combate o egoísmo, combate o individualismo, certo? E eu creio que eu demonstro, então, saúde mental, tá certo? Eu acho que eu estou bem mentalmente, eu acho.
E sei que eu voltei e tive que preparar o almoço e preparei, tá certo? Eu tava com um pedaço de peito de galinha já. Já, rapaz, levado ao fogo, ao forno, sabe? Eu comprei no supermercado uma banda de galinha, acho que foi no domingo, não sei. Tive que fazer um improviso aqui, tá certo? E eu só sei, rapaz, que aí, sabe, então eu venho me comedindo, evitando de fazer despesas, sabe, aí, sabe, me esbaldar na atenção ao corpo, sabe, porque o corpo ele é foda, sabe, ele enxerga, sabe, ele come, ele tudo quer. Me faz lembrar de um personagem alienígena, sabe, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu já falei, já fiz um vídeo lembrando dele, inclusive devo ter um vídeo com o nome dele aí, tá certo? Mas assim, um bicho muito doido, sabe? Eu não sei. E inteligente. O cara tem tecnologia, sabe? Enfim, é um ser mutante, tá certo? Mas assim, sabe? Cheio de tecnologias, sabe? Mas é um bicho feio, sabe? Eu não sei como é que é isso aí. Quando se pensa em alienígenas, talvez pudéssemos querer bichos assim parecidos com a gente, com mais ou menos as nossas feições, tá certo? Mas eles são os bichos assim do mundo da estética, certo? Do mundo empírico, do mundo dos afetos, do mundo das, sabe, do mundo das necessidades, do mundo, sabe, um bicho voraz, tá certo? Que só quer comer, 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 tá certo? E depois cagar, 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 entendeu? Ora, porra. Quem come tem que cagar, não pode ficar com o intestino cheio. E falando nisso, já vou mudar de assunto, tá certo? Precisei, em razão dos meus movimentos, depois que eu saí da oficina, de ter que abordar o meu segundo caçula antes que ele fosse para o trabalho dele, para um estágio que ele faz. E fui obrigado a pegar um Uber. Normalmente eu pego um transporte coletivo público, certo? Mas em razão da premência do horário, eu peguei um Uber e avaliei, era pouco dinheiro que gastava, e nisso que eu estou esperando, me sentei no local onde eu estava, era num shopping center, assim na frente, um pequeno shopping center num bairro popular aqui em Belém, no bairro da Sacramento, para ser mais exato, e de repente eu estava tentando chamar o Uber, certo? E pude observar o preço que estava sendo colocado para mim para fazer um deslocamento, que se eu fosse usar o sistema de locomoção por táxi, certo? Eu gastaria no mínimo ali, sabe, uns 25 a 35 reais nessa viagem, tá certo? E pude observar que nesse ponto aí, nessa questão aí, o Uber que me localizou um veículo e me mandou, certo, a plataforma Uber, eu paguei só 10 reais, tá certo? 10 reais. Uma passagem de ônibus aqui em Belém me parece estar 4,20, eu não sei. Quer dizer, veja, você tira então, se eu tivesse que vir com ônibus com passagem paga e eu não pago passagem, eu teria que desembolsar a mais R$ 6,80, tá certo? E aí você faz aí a avaliação de custo-benefício, você percebe então que a passagem por Uber, pelo menos até ontem, quinta-feira, dia da semana, não sei, eu acho que varia isso, é a demanda novamente, a atenção novamente, a lei da atenção, que é a lei da procura em economia, que faz isso funcionar. Depois eu quero falar, falando nisso aí, em noções de economia que eu tenho, quero falar do Horta, que ontem ele estava danado, o Horta, sabe? O Corvo, certo? O Corvo ontem estava danado. Aí, rapaz, eu só sei que eu peguei o Uber e consegui, sabe, o meu objetivo de encontrar com o meu segundo caçula, entregar em mãos, sabe, o notebook dele consertado, sabe, até o macho da fonte, sabe, eu consegui trocar, que estava frouxo, um pino, certo, um pino ali, sabe, e onde a fêmea da fonte, sabe, penetra, sabe? E rapaz, para com isso. Eu só sei, rapaz, que foi aí quando eu voltei para casa, aliás, eu vim acompanhado dele, certo? Ele víamos no mesmo ônibus e ele saltou onde ele tinha que saltar e eu prossegui, sabe? E depois fui fazendo outros movimentos, cheguei em casa e me dediquei a preparar meu almoço, já quase 3 horas da tarde. Aí eu peguei, rapaz, tirei do peito ali uns 3 pedaços, sabe? Levei na frigideira, sabe? Queimei com manteiga, sabe? E ali, tá certo? E me servi de um pouco de farofa, tá certo? E
piquei uns pedaços de tomate e juntei com um resto já de salada que eu já tinha, de tomate e cebola, tá certo? Foi o meu almoço ontem. Então veja que é uma alimentação frugaz. Aí nesse ponto, sabe, volto novamente à viagem e eu peguei um Uber e no caminho, sabe, eu tive a oportunidade de conversar com o motorista, trocar mais ideias. Normalmente os motoristas de Uber, eles são agressivos um pouco, sabe? São profissionais vindo de muitas áreas aí, sabe, e às vezes têm formação, uma formação superior, tá certo? E eles foram banidos do mercado, desse mercado que a gente vive aí, e ele não quer ser empregado, ele quer ser autônomo, tá certo? E normalmente quando você puxa um assunto, eles demonstram ser de direita e às vezes até de extrema direita e aquela coisa toda. Aí o papo fica desagradável, rapaz, sabe? Porra, bicho. Mas ontem o papo foi pra cima de alimentação, não sei por que que a gente foi falar e caiu nesse ponto aí, sabe, de alimentação. Primeiro que eu fiz censura ao espaço onde eu estava, um espaço de shopping, certo? Que permitiu o ingresso dele num pátio ali, tá certo? E quando ele quis sair do mesmo pátio, não foi permitido usar o portão de saída que tinha ali, assim, a 5 metros ele estava na rua novamente, mas não deixaram, ele teve que fazer uma volta, tá certo? Gastar gasolina, e eu achei nisso burro. Eu não sei por que a administração do shopping, sabe, daquele shopping ali, fez essa restrição, sabe, a quem entra de carro e quer sair quase assim pelo mesmo portão e não pode, tá certo? Tem que fazer uma manobra por dentro do. Eu acho que eles querem talvez controle, saber quem entra, quem sai do shopping, eu acho que é isso, porque o cara teve que usar ele teve que usar o cartão dele e não sei em que momento, sabe, isso aconteceu. O meu smart aqui a minha armação que eu fiz aqui para gravar esse vídeo, sabe, desabou. Eu espero que não tenha, mas está gravando ali. Eu tô com 11 minutos de vídeo, tá certo? Eu estou usando aqui, talvez não, acho que eu não vou mudar, não, vou deixar assim como está mesmo. E eu só sei dizer, eu não sei se está funcionando, se está gravando, não sei se a voz está penetrando no smart, eu não sei. Eu vou saber depois. Aí eu só sei dizer, rapaz, eu não vou sair dessa posição. E eu só sei que o motorista, sabe, a gente veio conversando, eu sei que terminou falando de alimentação, tá certo? E de dieta alimentar. Aí foi quando ele me falou do açúcar, rapaz. Veja que a partir de hoje eu tomei uma decisão, sabe, que eu não vou mais, vou evitar, vou reduzir o meu consumo de açúcar, porque ele disse que o açúcar é uma substância, sabe, é um composto de substância é, que produz gordura e essa gordura ela se aloja aqui na barriga, tá certo? Para ser assim, mas é claro, tá certo? A gordura que a gente tem, esse volume que a gente tem na barriga, é devido à formação de gorduras e o açúcar e os carboidratos, de um modo geral, é que produzem essa gordura, tá certo? E eu já vou sair então aqui pela direita, rapaz. Quero dizer, aí, sabe, eu vou definitivamente. Tem dois produtos que eu consumo demais, sabe, açúcar. Um deles é tomar uma caneca de açaí no final da tarde, tá certo? Eu falei uma caneca de açaí no final da tarde e açucarada, tá certo? O outro é o café que eu faço, tá certo, de manhã cedo, então vou evitar, eu vou comprar agora, a partir de agora, o café, só o café granulado, e para satisfazer a minha tensão corporal por cafeína, sabe? Eu vou misturar durante o dia esse café granulado em algum alimento que eu possa ingerir, tá certo? Eu não sei o que é que poderia ser, um suco talvez que eu possa fazer, tá certo? E talvez eu pudesse também comprar chá, certo? E passar a partir de agora a tomar chá com café, tá certo? E misturar então granulado no chá. Não sei, vou ver. Eu tenho uns sachês de chá ali, tá certo? Mas eles estão vencidos, já vou ter que jogar fora. Mas eu só sei, rapaz, que o papo com o motorista me conduziu, sabe, a evitar, sabe, a consumir açúcar, rapaz. E tem duas substâncias que eu consumo açúcar. Aliás, são três, tá certo? Tem um suco que eu faço. Ontem, por exemplo, depois, antes de me recolher, tomei suco, tá certo? E eu tempero com açúcar, tá certo? Vou evitar então, não sei como é que eu vou fazer ali. Ele sugeriu usar aquele produto que substitui o açúcar, um produto industrializado, sabe? Não sei, eu vou pensar por aí se vai ou não vai.
Aí eu só sei dizer, rapaz, sabe, que o papo me levou a isso. A outra questão, sim, aí foi a quantidade, sabe, e ele demonstrou conhecer um pouco de inteligência artificial quando ele disse que se consultava com a inteligência artificial, por exemplo, para pedir uma dieta balanceada, sabe, que pudesse controlar carboidratos, certo? Foi quando ele falou que uma refeição que possa ter proteína animal, e ele foi favorável à proteína animal, nós chegamos até a falar disso, tá certo? Que foi a proteína animal que libertou o homem, sabe? Libertou o homem da escravidão da natureza, tá certo? Da escravidão, da falta de inteligência, que foi a proteína animal que abriu, sabe, a inteligência no ser humano. E veja, então ele disse que não tem nada, inclusive que a gordura animal ela é boa porque ela inclusive estimula a produção de testosterona. Eu sei que foi um papo, rapaz, que foi levando, que foi legal, olha, porra, bicho. Então é assim, sabe? Eu vou aí mudar agora de assunto e vou agora querer falar do horta, tá certo? Mas estou dizendo que eu vou, sabe, manipular agora a cafeína no meu corpo, a atenção do meu corpo por cafeína, eu vou controlar, ficar sabendo aí, hein? O cérebro ele está me ouvindo aí, tá certo? Mas ele não está gostando desse papo. E a outra questão foi a seguinte, que depois ali, sabe, de ter descansado um pouco e já recolhido, eu me dediquei a ouvir uma live do Horta, do Fernando Horta, isso na TV, rapaz, sabe, na internet, mas num aparelho de TV. Aí, rapaz, o Horta, assim, sabe, ele produz, o trabalho dele é um produto artesanal, tá certo? Ele tem um personagem chamado CEO, tá certo? Como se tivesse uma equipe que o ajudasse a produzir ali, a, que o ajudasse a produzir, sabe, os vídeos dele. Mas eu acho que ele mente, tá certo? Eu acho que ele mente, rapaz. No fundo ele faz o trabalho dele assim artesanal, como eu estou fazendo agora. Eu precisava ver o meu trabalho aqui, tá certo? Para segurar a oncinha aqui presente, sabe? Guardando imagem comigo, sabe? Eu fiz igual Marapuca aqui. Mas eu estou percebendo, já estou com 17 minutos de vídeo, acabou de mudar, tá certo? E o Smart, eu acabei de descarregar aqui no notebook, sabe? A memória dele está com espaço bastante, então não vou ter problema quanto a isso. A energia tem também, tá certo? Só espero que a voz, que o canal, sabe, a recepção de voz esteja sendo feita, tá certo? Eu não sei por onde entra a voz e me parece que tem aqui, tá um pouco abafado, não sei, bora ver. Rapaz, eu só sei dizer, sabe? Eu espero não ter que repetir, sabe? Todo esse trabalho. São agora 5h45, rapaz, olha, porra, bicho. Aí é o seguinte, o Horta, sabe? O Horta ontem, o Horta ele tem o apelido de O Corvo, certo? O Horta ele é historiador, ele é um gaúcho, certo? E é Fernando Horta, Horta deve ser italiano, talvez, eu não sei. Mas assim, o DNA dele eu acho que é europeu, tá certo? Eu não sei se isso tem importância, tendo, tá certo? Não quero com isso ser supremacista, sabe? Não quero ser racista, tá certo? Não quero falar da minha outra banda, a minha banda, outra banda indígena, tá certo? Dos povos originários que chegaram por aqui nestas terras. Os povos originários, eles não brotaram do chão, tá certo? Foram aí, sabe, as pré-históricos que foram varando, sabe, varando pelo planeta, varando, tá certo? Vieram talvez ali pela América Central, tá certo? Sai passando pela América do Norte, tá certo? Passando pelo Estreito de Bering ali, tá certo? Enfim, para mim eles vieram da Europa, tá certo? Sabe, depois de terem saído da África, tá certo? Mas assim, então veja, eu não estou sendo racista porra nenhuma quando digo que apenas quero saber, eu não sei se isso tem importância também, tá certo? Mas o fato é que ele é gaúcho, tá certo? E é historiador e fez pós-graduações, tá certo? Ele quero dizer então que ele tem graduação em História e foi em Brasília que ele cursou, na Universidade de Brasília, uma universidade com uma certa organização, tá certo? E com mais facilitações para se adquirir conhecimentos. E o Horta, portanto, é um cara assim apaziguado, a história da humanidade, tá certo? É um cara apaziguado, com a consciência dele,
o controle sobre o mundo da atenção, tá certo? Com controle sobre a atenção que o cérebro dá para as coisas do mundo, ele controla isso bem, tá certo? Diria eu que ele não é um cara egoísta, um cara individualista, tá certo? Ele pensa a humanidade como uma coletividade, como uma sociedade, tá certo? Ele não pensa como a porra daquela Margaret Thatcher, rapaz, aquela anglo-saxã do caralho, tá certo? Que negou a sociedade no ser humano. Eu não sei, veja, dela não vou ter porra nenhuma porque ela não escreveu nada, eu acho, tá certo? Ela foi uma gestora, tá certo? Ela foi uma dirigente política e foi primeira-ministra da Inglaterra, tá certo? Como é que o pessoal fala quando falam da Inglaterra? Do Reino Unido, tá certo? Ali, sabe? E o marido dela ficava em casa, ela devia bater no marido dela, tá certo? Porque ela era uma mulher muito enérgica, tá certo? Eu tô aqui de brincadeira, mas meio assim, meio machista, tá certo? Mas assim, sabe, acho que o marido dela era um cagão, um cuzão, tá certo? E essa mulher, rapaz, saiu pro mundo e ela teve assim, aí, sabe, parecido com o Lula, assim, sabe, fazendo universidade, certo? E tendo oportunidade de falar, e falava, tá certo? E uma vez ela, me parece, li em algum lugar, tá certo? Que ela abriu a boca e disse que ela para comprovar aí para demonstrar a fidelidade dela ao seu padrão cultural, ao seu Weltanschauung, Chaung, tá certo? Ela chegou a dizer, sabe, para defender a liberdade no ser humano e, no caso, a liberdade de mercado, o tamanho do Estado, tá certo? Eu não sei a quem ela favorecia, mas ela era uma mercadista, tá certo? Uma defensora do mercado, estando a sociedade que ela nega, organizada sobre dois pilares, o Estado e o mercado, aí ela disse que o mercado, quero dizer, o que temos é o mercado, tá certo? Que o Estado deve ser mínimo, tá certo? O mercado que é o campo, o espaço dos indivíduos, tá certo? Das transações comerciais, das transações econômicas e transações econômicas que têm por natureza o individualismo, tá certo? E aí nesse espaço é que se dá a liberdade, a necessidade de liberdade para se poder ali, sabe, produzir bens econômicos de um modo geral, produzir a existência de um modo geral, tá certo? E aí, sabe, você chega no capitalismo, então no fundo ela queria justificar o capitalismo contra o comunismo, e aí te volta ali para o começo do século XX, sabe? Ali, sim, no começo do século XX, final do século, sim, no começo do século XX, ali as duas primeiras décadas, em cujo espaço de tempo aí eclodiu a Primeira Grande Guerra Mundial, e o segundo, e ali depois sim, assim, a década de 40, tá certo? Ali em 39 começou a Primeira Grande Guerra, digo melhor, a Segunda Grande Guerra, para terminar em 45. E veja então que ela refletia, e ela era uma mulher, talvez ali, eu não sei em que tempo, quando foi que ela nasceu, mas ela falava isso na década de 70, tá certo? A Margarete, rapaz, ela falava na década de 70 essas posições de concepções individualistas do mundo, tá certo? E concepções de liberalismo, aquela coisa toda. Deixa a gente chegar no ponto que a gente está, tá certo? Falar do mundo liberal, tá certo? Falar do mundo liberal, porque eu acho que é isso, sabe, que é o ponto. Agora tem liberalismo e tem liberalismo, tá certo? Tem liberdade e tem liberdade. Veja que o PSOL é um partido de esquerda e na sua sigla é PSOL, tá certo? Fala o SO é de solidariedade e o L de liberdade, tá certo? Então se professa a liberdade do ser humano, mas a liberdade de outra forma, não sei se é a liberdade da natureza, mas isso é impossível porque nós temos a intimidade com a natureza, vínculos inseparáveis. Nós somos a natureza, tá certo? O nosso corpo é molecular, nosso corpo atômico, sabe? Nosso corpo é natureza, sabe? Natureza orgânica, não tem como, sabe, se libertar disso. E a natureza orgânica, ela pulsa dentro de nós, bicho, porra, é foda. Eu já vou aí com 24 minutos de vídeo. Bora ver. Eu espero que a voz esteja, sabe, entrando no smartphone aqui, sabe, e essa gravação que eu esteja fazendo, ela seja produtiva, tá certo? Mas a Margarete foi que falou, a Margarete Thatcher, sabe, que não existe a sociedade, tá certo? Que o que move o ser humano na superfície planetária são seus impulsos
individualistas, são seus impulsos de liberdade. Veja que neste ponto aqui ela concebe aí ela realiza o conceito de libertarianismo, sabe, e vai por aí, tá certo? Mas acontece que nós não somos só liberdade, tá certo? E a liberdade é apenas um apanágio, sabe, assim, sabe, um direito, não sei se é direito ou é aí, sabe, é uma expansão, eu acho que mais do que uma expansão, é o contrário de expansão, tá certo? Que o ser humano detém para poder se movimentar na planície planetária, tá certo? Planície planetária é boa essa, certo? Mas assim, então veja que a Margarete ela defendia movimentos do indivíduo, sabe, para cima e para baixo, era isso. E veja que no tempo dela, ela estava ali, acho que para afirmar isso, ela estava ali com a cortina de ferro, sabe? Ali com a guerra, como é que a gente fala? Aquela guerra, Guerra Fria, sabe, dominando ali a Inglaterra, sabe? A Inglaterra foi que peitou o Hitler, rapaz, sabe? O Hitler é maluco, sabe? Quando ele vem da Primeira Grande Guerra, tá certo? E vê o povo dele ali, sabe, miserável, ali passando fome, desorganizado. Mas veja que essa responsabilidade pela desorganização do povo dele, sabe, primeiro não era do povo, tá certo? Mas da elite governante, da elite dominante, da elite econômica, rapaz, sabe? Elite econômica que conduziu o país para a Primeira Guerra, perdeu, tá certo? E vem da Segunda Guerra miserável, assina um tratado fudido, sabe, de pagamento, de reparações, de indenizações. Tinha que tirar do orçamento ali, sabe, todo mês, sabe, uma quantidade em marco, em dólar, não sei, mandar para Nova York, mandar não sei para quem, tá certo? E ali, sabe, o Hitler, no caso, entendia que aquele dinheiro era dinheiro que os judeus, sabe, controlavam aquela coisa toda. Foi por isso que ele marcou os judeus, sabe, ali, sabe, com um X, sabe, um X nas costas, para ser o alvo, sabe, da sua perseguição por liberdade. Mas eu vejo bem ali um tal de Carl Schmitt, sabe, falando da epistemologia, do conhecimento, da filosofia, como é que ele chamava? Não era teologia, da teoria do inimigo, tá certo? Eu não sei bem, sabe, teria que ver esse culto aí do Klaus Schmitt, que por acaso era um germânico, tá certo? E foi um filósofo aí, sabe, da área do direito, tá certo? E ele produziu esses escritos, mas com certeza o Hitler ele não leu Carl Schmitt, com certeza, porque ele era um como é que a gente fala aqueles cavalos assim, sabe? Era um cavalo, certo? Ele não teve oportunidade de se espairar, sabe, espraiar sobre esses espaços aí de conhecimento, tá certo? Ele não teve, tá certo? Foi um fudido aí. E ele foi passando, tá certo? E outro dia o técnico em eletrônica disse assim, sabe, que a esquerda achava que o Bolsonaro não seria eleito, sabe, porque ele era esse bicho feio aí também, sabe, esse cavalão aí, sabe, esse cavalão avantajado, tá certo, e que ele não iria, sabe, porque também ele não tinha conhecimento, mas não foi, o que acontece é que ele, sabe, ele estava dentro de uma ágora, o cavalão aqui nosso, certo, e o cavalão europeu estava lá na ágora também, tá certo. Mas veja que foi o cavalão então, sabe, ali germânico que foi para cima da França ali, sabe, para se vingar, tá certo? E queria pegar a Rússia acolá, tá certo, para se vingar também. O plano dele era esse, certo? E depois ir para cima da Inglaterra, sabe, e também ali, sabe, se vingar, escravizar todo mundo, que esse era o plano do Hitler. Sabe, de repente o país dele começou a produzir tecnologias de guerra assim, bastante de resultado, digamos assim, tá certo? Enfim, máquinas de guerra, ele produziu muitas máquinas de guerra, tá certo? E ali, sabe, o problema dele foi a quantidade de nacionais para empunhar as armas, tá certo? As armas de guerra, tá certo? Foi um dos pontos, tá certo? Outro ponto foi que ele criou uma armaria de guerra muito potente. Eu inventei a palavra armaria aqui, eu não sei se tem,
para dizer assim, sabe, que todas essas máquinas demandam energia e de repente faltou energia, sabe, bens de energia, produtos de energia, sabe, para essa máquina de guerra dele, essa máquina de guerra dele material, tá certo? Tinha o ser humano por um lado, que era limitado também, e por outro lado tinha ali, sabe, os seres materiais, sabe, que produziam energia para suas máquinas de guerra ali, tá certo? Aí o que é que ele fazia? Ele submetia outros povos ao redor, tipo poloneses, tipo romenos, italianos e ali, sabe, ali aquele pessoal ali da Dinamarca e não sei mais quem. Rapaz, quando ele fez a Guerra do Leste, tá certo? Porra, rapaz, tinha um bocado de nacionalidade a serviço dele ali cercando Moscou, tá certo? E ontem eu assisti um vídeo, ou foi anteontem, eu não sei, tá certo? Que o Stalin estava lá dentro, rapaz, sabe? Estava lá na capital de Moscou. Tava onde? Não, Moscou é a capital da Rússia. Ele estava em Moscou, rapaz, sabe? Lá no palácio dele. Como é que chama o palácio dele? Esperando, rapaz, ele não correu, tá certo? Como o Khamenei agora, sabe, lá no Irã, ele não correu também, sabe? Ele não foi se esconder. O tal de Netanyahu correu para a Alemanha, que o pessoal diz, tá certo? Agora, ele mandou soltar os mísseis ali em cima do Irã, tá certo? Mas ele mesmo correu, pegou um avião, foi bater lá na Alemanha, fazendo não sei o que, tá certo? Rapaz, é o seguinte, eu tô já com quantos minutos de vídeo? 30 minutos, tá certo? Porra, tá na hora de encerrar esse vídeo, tá certo? Mas eu falava da Tátia, eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Tátia, certo? Só para lembrar essa mulher infernal, rapaz, essa mulher medonha, que teve peito assim para se meter no mundo dos machos aí, tá certo? Dos machos dirigentes, tá certo? E conduziu o país dela na década de 70, 80 e implantou o neoliberalismo ali para valer, tá certo? E esse neoliberalismo conduziu as plataformas de fábricas para a China e que esse movimento de transferência de plataformas de fábricas para a China fez o que a China é hoje, tá certo? Então Tátia é culpada por ter, sabe, criado um polo que hoje antagoniza, sabe, com o outro polo do mundo, sabe, que são os Estados Unidos, tá certo? O próprio Estados Unidos mandou suas plataformas, eles neoliberais ali, eles anglo também, a Tati era anglo-saxã, tá certo? E ali os estadunidenses ali, os donos de fábricas na época também eram anglo-saxões, descendentes de anglo-saxões. E as plataformas que foram para a China, rapaz, sabe, foram mandadas pelos anglo-saxões. Eu vou chamar de Tátia esse vídeo, rapaz. Eu acho que eu já tenho um vídeo chamado Tátia, mas eu vou chamar de novo. Ou então posso chamar só de Margarete, tá certo? Para lembrar, rapaz, essa mulher danada, tá certo? Para dizer que essa história de gênero, sabe, não existe superioridade, sabe, de gênero masculino, gênero feminino, e representantes desse gênero, sabe, desses gêneros aí e dos seus cruzamentos, tá certo, entre aí homens e mulheres, tá certo? Não existe supremacia, não existe superioridade, existe tempo, sabe, tempo de movimento, sabe, tempo de resultados, tá certo? Mas assim, sabe, o ser humano é o ser humano, tá certo? Fico por aqui, caboclo falador do caralho, tá certo? Bom dia.